Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vim aqui a respeito para falar do meu projeto, dos meus dois tornados e falar a respeito se eles são subwoofer ou woofer. Eu tive um embate ali com o Júlio Sound RS, aquele que tem os SDS 3K3. Bom, os tornados por parâmetros, eles são woofer, eles não são subwoofer. A JBL denomina eles como subwoofer a fim de marketing para demonstrar que o Tornado consegue reproduzir subgraves. Porém, tem muitos outros alto-falantes que também são woofer e que conseguem descer até mais que o JBL Tornado. É errado a JBL fazer isso? Não é errado. Porém, o pessoal confunde muito e acaba associando a palavra subwoofer com aqueles falantes de borda emborrachada, que são alto-falantes completamente diferentes. Então o pessoal acaba associando o Tornado a um subwoofer de borda emborrachada, o que é bem errado. Eles têm características bem diferentes e que você não pode acabar comparando um com o outro. E eu sei também que já tem vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, assim como o Cia do Som Automotivo, que ele entrou em contato com a JBL e disse que é subwoofer e não woofer. Portanto, ele chegou a essa conclusão. Porém, era óbvio que a JBL iria dizer que ele é um subwoofer. No próprio manual está escrito que ele é um subwoofer. Ela não ia contra o próprio manual que ela fez. Então foi um vídeo que está equivocado. Não vou dizer que está totalmente errado, mas ele está equivocado. Primeira coisa, vamos comparar a sensibilidade. A sensibilidade de um subwoofer para um woofer é bem diferente. Subwoofer geralmente tem a faixa ali de 88 dB para baixo e o Tornado já tem mais de 90 decibéis. Um dos parâmetros comprova que ele é um woofer e não um subwoofer. Outro parâmetro que é bom de analisar é o VAS, que é o volume equivalente que aquele alto-falante consegue deslocar. Geralmente, de subwoofer, ele é um VAS alto. E o woofer tem o VS um pouco mais baixo, porque o deslocamento do cone é um pouco menor. E aí que a gente entra em outro parâmetro, que é o Xmax, que é o quanto aquele alto-falante consegue excursionar sem nenhum dano. Então, o Xmax, geralmente, de woofer, ele é o menor. Geralmente, ele fica na faixa até seus 12 milímetros, mais ou menos. Subwoofer, geralmente, ele é um pouquinho maior, o excursionamento. Você pode comparar o próprio Tornado com outro alto-falante de 15 polegadas, que é de borda de borracha. Então, se você pegar um manual do Tornado e um manual de um subwoofer de borda de borracha, da mesma faixa de potência, você vai poder comprovar tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo. Beleza? Também outro parâmetro muito importante é o QTS, que é o fator de qualidade, ou o tanto que aquele alto-falante consegue ter uma precisão em reproduzir as frequências, que é conhecido como o controle de cone. Subwoofers de borda emborrachada geralmente tem um controle de cone baixo, e significa que ele tem um QTS alto, geralmente ao redor de 0,5, 0,7. Dificilmente vai ver subwoofer com QTS abaixo de 0,5. O Tornado tem o QTS de 0,4, mais ou menos, entre 0,4 e 0,5. Então, o que mostra que ele não é um subwoofer. Ele tem o QTS um pouco mais alto do que de outros woofers, porém ele continua sendo um woofer. O fator de qualidade dele é de woofer. E além de todos os parâmetros, vamos analisar fisicamente o Tornado. O Tornado ele tem uma borda seca, não necessariamente faz dele um woofer pela borda ser seca. Mas o que faz ser peso de cone, formato do imã. Você vai ver que geralmente o imã de um woofer ele é largo e baixo, subwoofer ele é mais estreito e mais comprido. Então, só de você olhar fisicamente, você já analisa que ele não é um subwoofer, ele é um woofer. Aí, um outro fato que é muito falado, mas a JBL diz que ele é um subwoofer. Como eu já falei no início do vídeo, as fábricas elas colocam o que é melhor aquilo ali para ela vender. O Tornado ele consegue reproduzir subgrave. O foco do Tornado é ter um subgrave, é um som misto. Então ela quer que os seus clientes olhem o manual e vejam que ele consegue reproduzir subgraves. Porque se você coloca que ele é woofer, as pessoas ficam em dúvida e associam pela borda ser seca que ele é um falante seco, que tem a sonoridade seca, o que não é verdade. O Tornado então, portanto, é um woofer misto, que ele consegue reproduzir tanto as frequências mais altas quanto as frequências mais baixas. Também vamos levantar os fatos aqui, né?
As fábricas, tanto de alto-falante quanto de amplificadores, elas não estão nem aí para o consumidor se ele está certo ou está errado. Elas querem vender. Poucas fábricas hoje, digo poucas mesmo, falam a verdade nos manuais. É poucas fábricas. Então, tem muito parâmetro errado, tem muita potência mentirosa, valores exorbitantes totalmente errado para fazer o quê? Para fazer o produto vender, para induzir o consumidor ao erro. Não vamos nos prender ao manual. Manual é para a gente se basear, mas por via das dúvidas, olha os testes. Tem canal no YouTube como o Bruno da Infinity Som, provando todos os parâmetros de vários alto-falantes, de módulos amplificadores que mentem a potência, que mentem os parâmetros. Vamos pesquisar antes de comprar, beleza? Um subwoofer jamais vai conseguir tocar próximo de um SDS, por exemplo, que era o caso do Julio Sound RS. Um subwoofer jamais chega nem perto de um SDS daquele. O Tornado, ele não vai tocar mais por definição, a não ser que o SDS esteja em caixa errada, que também é um outro assunto para a gente comentar. Porém, o Tornado ele chega muito próximo, sim, da força do som de um SDS. O SDS ele tem que tocar mais, porque o foco dele é tocar mais alto, é ter mais pressão sonora. Porém, o Tornado ele não some, e não do lado de um SDS. Agora, se você pegar um subwoofer, por exemplo, que nem tem do trio goiano, Zeta Audio, Evoque, da faixa dos 1000 RMS, que fica mais ou menos na faixa do Tornado 1100, você acha que ele vai chegar perto de um SDS? O SDS vai engolir ele totalmente. Então, vamos pensar por esse lado, pessoal. Não é porque a fábrica diz que o alto-falante ele é uma coisa que ele vai ser aquilo lá, beleza? Eu estou lançando o guia Meu Primeiro Som Automotivo. O que é isso? É um guia em PDF, quase 40 páginas, que é para quem vai montar o teu primeiro som e tem dúvida, não sabe o equipamento que vai escolher, não sabe sobre caixa, não sabe sobre parâmetro de alto-falante, não sabe sobre parâmetro de módulo amplificador. Também é para quem já tem um som, acha que não está tocando legal, acha que dá para melhorar, vai estar lá nesse guia em PDF. Eu vou estar liberando agora, nos próximos dias, um bônus. Se você entrar aqui embaixo agora, vai estar o link do guia Meu Primeiro Som Automotivo para vocês baixarem em PDF. Ele custa R$ 9,90. E hoje eu vou estar mandando junto em PDF também uma apostila chamada Tudo o que você precisa saber sobre som automotivo. Você vai ter tudo explicadinho, parâmetros, conceitos, tudo sobre som, o bruto do som automotivo, e você vai saber como montar cada estilo musical. Os dois PDFs por R$ 9,90 hoje. Então você vai clicar aqui embaixo, você vai aprender a montar trio goiano, vai aprender a montar som de racha, vai aprender a montar um som 4 vias, o som do Nordeste, enfim, tá tudo explicado. Se você não quiser aprender, eu também deixei exemplos de projetos que são comprovados, que tocam forte, só para você ir lá e comprar os equipamentos, comprar os amplificadores, mandar fazer a caixa com tudo que está lá especificado e vai tocar muito forte. Só de você seguir esses projetos prontos, você já vai sair, olha, muito acima da média. Beleza? Fechou. Se inscreva no canal, clique em gostei e é mais. Abraço.